Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Andresa, sou amazonense, norte do Brasil, e minha formação é em arquitetura e urbanismo. Eu atuava no Brasil com projetos comerciais, mais especificamente com shoppings e lojas, e há 2 anos eu me mudei aqui para os Estados Unidos. E desde que eu mudei para cá, muita gente vem me perguntando, vem me mandando mensagem, por isso que eu decidi gravar esse vídeo, né, para responder. Não vou dizer todas as perguntas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas pelo menos as mais importantes, né? E antes de começar, eu gostaria de salientar que, primeiro, as minhas respostas são baseadas nas minhas pesquisas, na minha experiência, até porque eu estou vivendo isso, estou passando por esse processo, né? Então, não sei tudo, não sou nenhuma expert em relação a esse assunto, mas o que eu não souber, com certeza eu posso pesquisar mais, tento ajudar. E quem estiver assistindo esse vídeo também e mora em outro estado ou tem até mais informações do que eu tenha, tipo, fique à vontade em compartilhar aqui embaixo nos comentários, tá? E outra coisa também que eu acho importante falar para vocês é que talvez as minhas respostas não sejam as mais motivadoras, porque realmente não é fácil, mas eu não quero que vocês desistam. Acho que se é o sonho de vocês, até pelo fato, né, de tudo que está acontecendo no Brasil, a situação econômica, e se é realmente o que você quer, não, eu quero morar nos Estados Unidos, quero trabalhar na área, quero me desenvolver, então vá em frente, não desista. Por favor, não deixe que as minhas respostas influenciem você ou que você veja isso como algo negativo. Muito pelo contrário. Então, vamos lá, né, para as perguntas. A profissão de arquiteto é regulamentada pelo governo federal ou estadual? Então, eu pesquisei bastante sobre isso, né, desde que eu cheguei aqui, na verdade, e existe, claro, falando sobre arquitetos estrangeiros, existe o NICARB, vou botar aqui o nome. Gente, tudo que eu falar aqui, eu sei que os nomes soam bem estranhos, então eu vou escrever aqui embaixo e vou deixar os sites linkados aqui embaixo também, para quem quiser ou tiver curiosidade e olhar lá no site, buscar mais informações. Então, falando sobre o NICARB, ele administra todo a regulamentação nacional voltada para o credenciamento do profissional. Já o CAB, que é o estadual, ele é responsável pela regulamentação da prática do profissional aqui. O estadual se sobressai, né, ele prevalece em relação ao federal. Então, vale ressaltar mais uma vez, eu estou falando sobre Califórnia, tanto que o CAB é o órgão, o instituto que cuida das certificações e prática de arquiteto na Califórnia. Se você está pensando em se mudar para outro estado, pesquise como funciona nesse estado. Alguns estados são diferentes, né? Eu ouvi dizer que na Flórida o processo é um pouco mais simplificado. Mesmo se você é formado aqui, cursou a faculdade aqui, você precisa ter esse credenciamento da Califórnia. Ou até mesmo se você formou, digamos que em Nova York e quer exercer na Califórnia, você também precisa passar por esse credenciamento. Então não se sintam desmotivados por conta disso, não só porque você é brasileiro que você precisa passar por isso. Não, todo mundo, seja vindo de outro país ou vindo de outro estado, você precisará passar por esse processo para exercer, para se intitular como arquiteto aqui nos Estados Unidos. E vamos lá então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: exercer a profissão de arquiteto nos Estados Unidos exige credenciamento e validação de diploma? Existe os dois. Primeiro, falando sobre a validação de diploma, nenhuma faculdade no Brasil é credenciada aqui nos Estados Unidos. Até as faculdades estrangeiras só existem, eu vou colar porque eu não decorei os números, tá, gente? Existem 2 na Arábia Saudita que são credenciadas, uma no Líbano e 11 escolas no Canadá, que você consegue chegar aqui e reconhecer o seu diploma. Né? Mas pra gente, no caso, que não tem nenhuma faculdade brasileira que é credenciada aqui nos Estados Unidos, você realmente precisará voltar para a escola,
né, ver qual a faculdade que melhor consegue o aproveitamento das disciplinas que você cursou e cursar algumas disciplinas que forem necessárias para ter o seu credenciamento aqui. Então, pelo próprio Unicarb, ele oferece uma lista de faculdades que eles aceitam, que são credenciadas por eles, né? E aqui nos Estados Unidos são mais de 120 escolas, mais especificamente na Califórnia, que eu vi, são 11 escolas que são credenciadas, né? Então, vale a pena olhar, né, qual aqui melhor funcionaria para sua formação. Falando sobre o credenciamento, que funciona da seguinte forma. O credenciamento ele é regido pelo Unicarb junto com o CAB, né? Então você vai precisar juntar todas as suas informações para o governo federal e para o estadual. E eu vou resumir aqui, tá, gente? Então ele funciona em basicamente 3 etapas: uma, educação; 2, experiência profissional; 3, os testes. Né? Então, na educação é bem isso, você vai precisar reconhecer o seu histórico, vai precisar parear as suas disciplinas cursadas no Brasil com uma faculdade daqui e concluir isso, né? Realmente a faculdade precisa certificar que você é um profissional qualificado para executar e exercer as coisas relevantes à profissão. Então, primeiro, educação; segundo, experiência profissional. Você precisa estar trabalhando e colher experiência de 5 anos para poder aplicar para as provas. Então, durante esses 5 anos, você precisa trabalhar com coisas relevantes à arquitetura e ter um arquiteto credenciado como mentor para aprovar essas horas que você irá cursar. Então, cada estado também tem uma regulamentação diferente, são horas diferentes para cada estado. Então, estou botando aqui em relação à arquitetura na Califórnia, né, o requerimento na Califórnia. E o terceiro são as provas. Então, você precisa fazer 8 provas que lhe dará, ao final, a sua habilitação para exercer a profissão aqui nos Estados Unidos. Então, são provas bem difíceis. Eu ainda não conheço ninguém que tenha passado de primeira. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha finalizado todo o processo, assim, estrangeiro, né, que tenha passado por tudo e já tenha terminado. Então, tem alguns amigos que já estão tentando a prova, que reprovaram 2, 3, 5 vezes. Eu ainda não fiz, porque eu sou elegível a partir de 3 anos de coleta de experiência e eu ainda não tenho as horas suficientes para declarar para eles, né? Então, mais à frente, quem sabe eu falo da minha experiência em relação às provas. Mas a informação que eu tenho é que são provas realmente bem difíceis, de um grau bem elevado, né? Então, realmente, você tem que ter certeza que é isso que você quer. De repente, eu faço um vídeo só falando do credenciamento, porque é bem complexo. Eu gastei muito tempo lendo tudo, estudando tudo. Inclusive, a regulamentação do credenciamento está mudando, né? O que hoje é o ARE 4.0, ele está migrando dia 1º de novembro para o 5.0. Então, eu já li o handbook, já vi que algumas coisas irão mudar, então não tenho como falar muito, até porque eu vou estar falando besteira. Então, vou deixar ele ser lançado e quando tiver tudo disponível na íntegra, eu consigo falar com maior precisão. E outra pergunta aqui é sobre os custos para a validação do diploma e quanto tempo isso demora. Os custos variam bastante, pelo que eu pesquisei. Algumas pessoas dizem que gastam em torno de 8 a 30 mil dólares durante todo o processo e que varia também o tempo de finalização desse processo entre 5 a 10 anos. Então, realmente varia pela sua dedicação, quanto tempo que você vai dispor do seu dia, ou, enfim, qual o seu grau, o seu nível de dedicação para que isso aconteça. Então, muita gente acaba que realmente demora um pouco mais porque precisa trabalhar, precisa suportar a família e não consegue se dedicar integralmente só para isso, né? E o custo também varia por conta das traduções que você precisará fazer, das traduções de
histórico escolar, de documentação de faculdade, e ainda as provas, né? Porque as provas são 8 provas e que você paga $250 por prova. Como conseguir visto de trabalho, né? Então, existem 2 tipos de visto. Um é o temporário e outro é o definitivo, permanente. Para conseguir os temporários, existem várias formas, né? Seja visto de estudante, seja visto que seja providenciado por agências de intercâmbio, sejam programas em que você se candidata a alguma vaga em que essa empresa, essa companhia, sei lá, órgão no Brasil tem parceria aqui com os Estados Unidos e que são facilitadores para que isso aconteça. E, enfim, tem uma série de outras, né, o visto L, o visto H, que te permite trabalhar. E, enfim, se você tem curiosidades ou maiores dúvidas em relação a isso, dá uma olhada no site da imigração, lá tem tudo, tudo, tudo. Aí você pode ver em qual dessas que você se encaixa, né? E caso você não tenha paciência para fazer isso, tiver algum dinheirinho para investir, vale a pena ver as empresas que fazem despache de visto, né? Assim como tem as empresas que fazem despache de carteira de motorista, existem empresas que fazem despache de visto também, então vale a pena dar uma olhadinha. E sobre os vistos permanentes, realmente a única forma que existe para se ter o visto permanente é obtendo o Green Card, onde você só consegue obter um green card por 4 formas gerais. 1, pelo trabalho. 2, casamento. 3, parentesco. Ou 4, investimento. Então, o trabalho, eu estou falando bem geral, gente. Então, o trabalho é se a empresa que você trabalha realmente tem interesse em te manter aqui, ela vai te ajudar a providenciar o teu visto, né? Pelo menos facilitar junto ao governo o teu visto. Casamento, realmente casando com um americano ou alguém que seja cidadão para te passar esse direito de morar aqui também, né? E parentesco, né? Existem algumas definições em que você pode, depois de se tornar cidadão, trazer parentes ou relativos próximos para morar com você. Se você tem condições, né? Se você comprovar até para o governo que você tem condições financeiras de mantê-los. E investimento, onde algumas empresas, né, alguns empresários vêm com o intuito de investir algum dinheiro, se for nas cidades maiores, se eu não me engano, é em torno de 1 milhão e que você precisa ter pelo menos 10 funcionários americanos ou, enfim, 10 funcionários que sejam legalizados, trabalhando, né, para sua empresa, ou 500 mil, se eu não me engano, em áreas, cidades que têm alto nível de desemprego. Então, basicamente, para se ter um visto permanente, os requerimentos são bem maiores. A última pergunta é: e qual a demanda de empregos na área? Então, gente, aqui tem muito emprego, né? Você anda por qualquer cidade, até São Francisco, em todas as esquinas tem pelo menos uma obra. É obra para todos os lados. A cidade está se desenvolvendo muito. Eles realmente investem muito na qualidade das construções, né, na forma de habitar. Próprios condomínios, né, residenciais tem demais em tudo que é lado. Então, emprego realmente tem. E há procura, sim, por profissionais como nós. Então, acho que é isso, né, gente? Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aqui embaixo. Me deixem saber quais as perguntas que vocês têm, o que vocês têm maior dúvida em relação a isso. E no que eu puder, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Obrigada, viu? Se cuidem. Beijo a todos. Tchau.